Minha saudação cristã a vocês, minhas ovelhas, e a todos vocês que forem alcançados por essa mensagem. Eu resolvi gravar uma série de devocionais sobre características que evidenciam, que marcam a fé triunfante. Como é a fé que pode nos fazer vencer? Eu quero a cada domingo, nesse horário na Escola Bíblica Dominical, disponibilizar um vídeo cada domingo com duas características da fé que pode nos fazer, ou da fé que nos fará vencer, a fé que leva ao triunfo. Eu quero usar como ponto de partida um texto que provavelmente você conheça, está lá em Hebreus capítulo 11, vou ler do versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção das coisas que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É uma definição clássica de fé, falando que a fé é quando a gente não está vendo, mas crê. A gente não conhece exatamente, não conhece racionalmente, mas a gente tem a convicção de que existe. E essa fé, queridos, que Hebreus fala, é a fé que Deus deposita em nossos corações. É a fé que após a conversão, ela é acrescida a nós, ela cresce a cada dia na proporção em que temos experiências com Deus, na medida em também que lemos a sua palavra. E eu quero neste momento, inicialmente de manhã ou em qualquer outro momento que você acessar a mensagem, falar então das duas primeiras características de uma fé que nos faz vencer. A primeira característica, você pode acompanhar comigo, leia para memorizar melhor, aqui na tela ao meu lado. A verdadeira fé não depende de perspectivas humanas. A verdadeira fé não depende de perspectivas humanas. Ou seja, se eu tiver uma perspectiva de como resolver o meu problema, isso não é fé. Porque a fé é quando eu tenho certeza de algo que eu não posso ver. Eu não tenho uma perspectiva, eu não tenho uma previsão de como poderei resolver o meu problema, mas eu creio que ele será resolvido porque Deus está comigo. Isso é fé. Não é errado ter uma perspectiva humana, não é errado ter uma perspectiva material. Por exemplo, você trabalha e você tem a perspectiva de que pagará todas as suas contas com o dinheiro que você receber como salário pelo seu trabalho no final do mês. É uma coisa saudável. Mas eu estou falando da fé como algo que lhe faz acreditar numa solução que você não vê como pode chegar até você, mas que você crê que Deus vai fazer chegar até você. E eu quero usar como uma ilustração da fé como algo que não depende de perspectivas humanas e materiais. Eu quero usar como exemplo a fé de Jó. Você provavelmente conhece a história de Jó, aquele homem que perdeu todos os seus bens. Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, que destruísse a sua família toda, os seus bens. E chegou um momento em que Jó, ele não podia ver diante dele como o seu problema poderia ser resolvido. Ele não tinha, como eu já falei em um dos nossos cultos da quarta-feira, ele não tinha, por exemplo, a perspectiva de que alguém pudesse curá-lo. Não havia isso ao alcance de sua vista. Ele não tinha nenhuma perspectiva de que pudesse ter apoio da família, porque todos os seus filhos haviam morrido e a sua mulher havia abandonado a fé em Deus, inclusive dizendo a ele que ele também devia abandonar a fé nesse Deus. Então, gente, Jó não tinha algo que ele pudesse dizer, eu ponho naquilo ou naquela pessoa a minha confiança, ele vai me ajudar, ou tal recurso da medicina vai me curar. Ele não tinha nada disso em vista, mas mesmo sem nenhuma perspectiva de ajuda, de socorro, de solução material, ele tinha uma convicção que isso se chama fé. Ele declarou assim no seu livro de Jó, capítulo 19, verso 25: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
E se você examinar o contexto desses versículos, os versículos anteriores e o versículo após, você vai perceber que ele está se referindo a esse Redentor se levantando sobre a terra para socorrê-lo. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho um Redentor que eu não estou vendo, mas que eu tenho fé, eu tenho certeza de que ele vai se levantar em meu favor. Então, fé sem ter perspectiva é aquela fé no momento em que você tem um problema e você não tem uma visão de como ele poderá ser resolvido, mas você tem certeza de que Deus vai resolvê-lo para você. Então, a primeira característica da fé que nos faz vencer é uma fé que não depende de perspectivas humanas, de perspectivas materiais. Uma segunda característica da fé que nos faz vencer é um pouco parecida com a primeira, mas agora focando mais na visão humana, na visão material. A verdadeira fé, acompanhe comigo aqui na tela, a verdadeira fé não depende do que vemos. Na primeira característica eu falei de perspectivas, expectativas, previsões de como se poderia resolver. Agora eu estou falando que você não tem nada ao alcance dos seus olhos físicos, humanos. Você não vê a ferramenta que poderá resolver o seu problema. Não tem nada diante de você para você resolver o problema, mas você crê que daquele nada Deus vai providenciar a solução para você. E aí o exemplo bíblico que eu quero ilustrar isso é a fé de Abraão, ainda chamado Abrão nesse momento. É lá no Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, quando Deus diz para Abraão: sai da tua tela e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E o que Deus fez? Abraão fez, nos versículos seguintes está dizendo: e Abraão se levantou e recolheu toda a sua família e os bens que ele tinha ali, o seu sobrinho Ló, e partiu. Para onde? Ele não sabia. Se alguém lhe perguntasse, e eu acredito que tenham perguntado: Abraão, você vai para onde? Qual teria sido a resposta dele? Não sei. Como você parte para um lugar que você não está vendo na sua frente? Como você vai trilhar um caminho que você não está vendo qual é esse caminho? Como você vai para um lugar que você não sabe onde fica, não sabe quando vai chegar? Mas Abraão tinha uma coisa que o fazia caminhar sem depender de saber aonde chegaria, sem ver o destino à sua frente, sem ver sequer o percurso que faria. E isso se chama fé, fé em Deus. Se Deus me disse vai, eu não preciso estar vendo o local para onde eu vou, porque Deus me disse vai e eu tenho fé em Deus. Então, se você tem um problema, se você tem uma luta, que você não consegue ver a saída, você não consegue ter uma perspectiva, você não tem assim uma promessa de solução, você não tem algo reservado lá na frente para resolver, e se você tem um problema que você não vê o recurso que poderia resolver aquele problema, você olha e não vê o recurso, você pode ter uma coisa chamada fé, e a fé, essa fé faz prevalecer. Porque eu posso não ter perspectiva, previsão de solução, mas eu tenho a fé que Deus vai resolver e Deus vai honrar a minha fé. Eu posso não estar vendo o local onde eu vou chegar, mas se eu tenho fé em Deus que eu vou chegar onde Ele quer, eu vou chegar onde Ele quer, seja onde for, eu não estando vendo, mas eu vou chegar. Então, queridos, esses são dois conceitos de fé. A fé é algo que não pode depender de perspectivas, e a fé é algo que não pode depender de coisas materiais que você veja, que vai te ajudar a vencer muitas coisas. Porque quando você não vê a solução, você não vai se afligir, porque você tem uma fé que é a convicção daquilo que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Então que Deus possa, a começar em mim e em você, aumentar essa fé, para que nós possamos sempre estar tranquilos, serenos, confiantes em Deus, mesmo que não tenhamos perspectiva de solução diante dos nossos olhos, mesmo que não estejamos vendo nada à nossa frente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e lhe fortaleça a cada dia.